por que os partidos que hoje fazem parte do Centrão e que dão sustentação política ao presidente Bolsonaro no Congresso, pouco provável que esses partidos abandonem o barco do governo Bolsonaro, mesmo diante de uma perda de popularidade ainda maior do governo. Isso geraria, teoricamente, riscos de reeleição, de sobrevivência eleitoral desses parlamentares. Então, o que seria supostamente mais racional à primeira vista seria que esses partidos abandonassem governos impopulares, governos que perdem competitividade, para tentar não se deixarem chamuscar, não se deixarem afetar pelo impacto negativo da popularidade do governo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte: até que ponto o sucesso eleitoral de parlamentares, e especialmente de partidos que seguem fundamentalmente uma trajetória parlamentar legislativa, é associado à performance do executivo? Será que executivos que performam bem em suas políticas geram benefícios eleitorais para os parlamentares? Por outro lado, será que quando um governo de plantão, quando um presidente, ele é negligente com sua política macroeconômica, será que esse impacto negativo sobre a gestão dessas políticas macro, dessas políticas de perfil universal, afetariam a performance eleitoral de parlamentares? Para entender essa pergunta, é preciso, fundamentalmente, levar em consideração as regras do jogo político. As regras do sistema eleitoral brasileiro geram incentivos para os partidos seguirem trajetórias distintas. Eles podem seguir tanto uma trajetória, o que eu chamo de majoritária ou presidencial, ofertando candidatos a presidente. É arriscado lançar uma candidatura à presidência, porque se for vencedor, vai ter acesso aos grandes benefícios, mas se for perdedor, você não tem acesso a praticamente nada. Então, para não correr o risco de ficar fora numa condição de majoritário perdedor, partidos podem simplesmente apresentar candidaturas apenas para o legislativo e se abster de ofertar candidatos para a presidência. Quanto maior o número de partidos políticos que ocupam cadeiras dentro do legislativo, maior a probabilidade que partidos não lancem candidatos à presidência, que sigam uma trajetória eminentemente legislativa, tentando se colocar na condição de pivô legislativo. E por que essa posição de pivô ela geraria retornos intermediários entre o majoritário vencedor, que ganhou a presidência, e o majoritário perdedor, que perdeu a presidência? Porque se o partido conseguir ocupar o que eu chamo do ponto do legislador mediano, ou voto de Minerva, qualquer que seja esse majoritário vencedor, ele não pode prescindir do apoio desse legislador mediano, desse legislativo pivô. Por quê? Porque no presidencialismo multipartidário, muito raramente, o partido do presidente ele consegue sair das urnas com maioria de cadeiras em uma ou nas duas casas legislativas. Ou seja, um partido com apenas 20% de cadeiras não vai ter condições de governar. Consequentemente, ele vai precisar atrair suporte legislativo. Normalmente, o partido pivô, o partido mediano, define qual o perfil de política que será aprovada. Por isso que esses partidos tipo pivô, partidos medianos, eles não precisam ser, na realidade, eles tendem a não ser ideologicamente orientados. Muita gente, inclusive, se pergunta no Brasil, São tantas siglas que eu não sei direito o que é que elas significam, o que é que elas defendem, qual é a agenda política que elas, em última instância, suportam. Mas é justamente o fato de existirem partidos com esse perfil, ou seja, não ideológico, não ideologicamente orientados, que não tem uma agenda muito específica, que gera condições para que o presidencialismo multipartidário não quebre. Porque, como esse majoritário vencedor vai precisar do apoio desse mediano, quanto mais ideológico for esse mediano, menor será a chance desse majoritário conseguir convencer esse mediano de fazer parte da sua coalizão. Quanto mais fluido, difuso, ideologicamente falando, for esse mediano, mais fácil é para o majoritário vencedor atrair o suporte e, consequentemente, a partir de uma boa gerência da coalizão, deste executivo, ele conseguir implementar suas políticas negociando com esse mediano. Como os partidos que fazem parte do Centrão
apresentam essas características, né? São partidos heterogêneos, que não têm uma agenda muito clara e que estão disponíveis, mas que são, de certa forma, apresentam um número de cadeiras relevante dentro do legislativo. Eles têm esse papel de servirem de âncora, de servirem de coadjuvantes de governos que são eleitos, mas que não têm maioria legislativa. Então, por isso que é muito pouco provável que o Centrão abandone o governo Bolsonaro, mesmo que ele perca a popularidade, ele perca a competitividade. Por quê? Porque a sobrevivência do Centrão não depende necessariamente da performance do Executivo Federal ou de qualquer mediano. No presidencialismo, como o presidente ele tem uma distribuição de votos no território nacional como um todo, ou seja, ele pode adquirir votos, a sua base eleitoral é ocupada por toda a circunscrição eleitoral do país inteiro, ele, e somente ele, é responsável por políticas de perfil universal, de políticas generalistas, de políticas nacionais. Por outro lado, os legisladores no Brasil, por terem uma base eleitoral muito mais circunscrita, os distritos eleitorais para os legisladores brasileiros são os estados, é muito raro que um parlamentar tenha um perfil de distribuição de voto no estado tão disperso, que ocupe todo o território do estado, porque é muito caro fazer campanha. Normalmente, os políticos tendem a concentrar as suas atividades políticas em certas circunscrições eleitorais dentro do estado, normalmente municípios que são contíguos ou certos setores da sociedade, certos segmentos da sociedade. Então, se esse parlamentar for eficiente o bastante durante o seu mandato, gerando políticas que beneficiem essa rede local de interesses, esses parlamentares aumentam as suas chances de reeleição, independentemente da performance nacional das políticas implementadas pelo Executivo. O legislador não necessita da performance nacional do presidente para que ele gere efeitos positivos ou negativos sobre a sua própria sobrevivência eleitoral. O que o parlamentar precisa, em última instância, é nutrir essas bases eleitorais, essas redes locais de interesse, com políticas setoriais, políticas locais, que gerem benefícios para essa rede local, que movimentem a economia local. E quanto mais vulnerável o presidente sinaliza que está, maiores serão os retornos que o Centrão terão por apoiar o presidente, por proteger o presidente do Legislativo, e com esses retornos, com essas políticas locais, setoriais, provenientes, por exemplo, de ocupar um determinado ministério, ou mesmo na execução de emendas dos parlamentares no orçamento da União, ou mesmo o desenvolvimento de alguma política outra de iniciativa do próprio Executivo, os parlamentares terão condições de reivindicar o crédito perante essa sua rede local de interesses e, assim, aumentar as suas chances de reeleição, independentemente da performance do presidente na sua gestão nacional. Então, por isso, não é racional que o Centrão abandone o barco do presidente Bolsonaro, por mais frágil que ele venha a ser, porque mesmo que Bolsonaro não alcance a reeleição em 2022, o Centrão será capital, será importantíssimo para qualquer majoritário vencedor, ou seja, para qualquer candidato que venha a ser eleito em 2022, porque muito pouco provavelmente o partido desse majoritário vencedor em 2022 não alcançará essa maioria legislativa que pudesse prescindir do suporte legislativo do Centrão. Quando um partido começa a trilhar uma trajetória presidencial, é muito difícil ele abrir mão dessa trajetória. Toda a estrutura do partido, a organização do partido muda, até do ponto de vista da alocação de recursos internos. E quando você lança um candidato a presidente, você vai ter menos recursos, por exemplo, para alocar com candidatos para o legislativo, dado que a candidatura majoritária para presidente ela custa muito mais dinheiro. Quanto mais eu aloco para uma campanha presidente, menos eu vou ter para as candidaturas para o legislativo. Então, o partido tem que fazer esse cálculo. O partido mediano, o partido pivô, o partido que almeja ser o mediano,
não precisa se preocupar, por exemplo, com os gastos de campanha para candidatos a presidente. Partidos da meiuca, partidos medianos, eles sempre vão existir. Se o presidente souber montar uma coalizão e gerenciar bem essa coalizão, muito pouco provavelmente ele vai se colocar na posição de refém desse mediano. E quanto mais vulnerável, menor as condições do gerente da coalizão de ditar os termos da negociação. Então, o problema não está necessariamente no desenho institucional, mas está diretamente relacionado à capacidade desse gerente, desse presidente, de se relacionar e montar coalizões relativamente homogêneas do ponto de vista ideológico, com o menor número possível de atores políticos. Quando o presidente leva em consideração, por exemplo, o peso de cada partido que faz parte da sua coalizão no parlamento, é muito pouco provável que esses parceiros desenvolvam animosidade, porque eles sabem que estão sendo recompensados por um critério exógeno, não por um critério endógeno, né, de escolha do presidente, mas um critério que o presidente estabeleceu como o poder político que cada partido que está fazendo parte da coalizão obteve nas urnas com seus eleitores. Agora, se você monta coalizões muito grandes, heterogêneas, aí você vai ter problema. Cedo ou tarde você vai enfrentar problemas de gerência e o preço de gerência dessa coalizão ela tende a subir, tende a inflacionar, porque os partidos sabem que esses acordos eles não são constantes. Esses acordos são dinâmicos. Se a popularidade do presidente começa a cair e o presidente começa a ter mais dificuldades governativas, naturalmente o preço do Centrão tende a inflacionar, dado que ele está numa situação de vulnerabilidade. Esse jogo é fundamental para entender por que é muito pouco provável que o Centrão desembarque, porque, independentemente de quem seja o novo timoneiro, o novo presidente que seja eleito em 2022, o Centrão, muito provavelmente, vai estar no barco, porque o peso político do Centrão no Congresso, com a quantidade de recursos, de poder e financeiros que ele está tendo acesso por apoiar o Bolsonaro, são fortes o bastante para premiar essas redes locais de interesse, para aumentar a probabilidade de reeleição dos parlamentares do Centrão, ou mesmo de ampliar a base que o Centrão tem no Legislativo.